Senis explica que está falando sério na questão de ter mandado Aga embora e mandou o divórcio para ele assinar, mas tem certeza que o marido jamais fará isso, então é só um teste para deixá-lo com medo e fazê-lo voltar para casa. Senis considera que só assim vai recuperar o poder que tinha naquela casa. Sivan se junta com Dama de novo para tomar chá na beira da água como de costume, e quer saber por que ela está tão chateada. Sivan quer dizer algo que nunca disse a ninguém, mas Dama implora para ele não fazer isso porque não consegue ouvir mais nada hoje. Sivan pede para ela superar o que quer que tenha acontecido para ouvi-lo, mas Dama não quer saber o que ele tem a dizer. Sivan recebe uma ligação e vai atender afastado dela. Kait diz que já conseguiu um trabalho para o amigo e basta ele ligar para o chefe para confirmar se vai viajar para ficar com ele. Dama lamenta não ter olhado quem estava ligando quando podia, com ciúme caso seja uma mulher. Sivan volta e Dama pergunta quem estava ligando, mas ele não vai dizer, já que antes ela não queria saber nada que ele tinha para dizer. Dama se frustra com a gracinha. Sivan só diz que em breve tudo vai acabar. Dama pede para ele levá-la para casa de uma amiga. Nurten chega na cozinha reclamando sobre o divórcio e leva um susto ao ver Seher lá. Seher fica curiosa para saber de quem é o divórcio, mas Nurten finge que não é fofoqueira. Seher começa a suspeitar que ela está falando de Semri Sen, mas Nurten fecha a porta para ninguém mais ouvir e revela que é Senis que está se divorciando de Aga. Semri chega na cabana do bosque e o segurança reclama que vieram à toa, pois Aga pelo visto não está. Semri não tem problema em esperar. Um enfermeiro sai da casa para dizer que Semri não pode entrar sem permissão de Aga, mas ela finge que nem queria mesmo. A médica aparece para cumprimentar a moça e a convida para entrar para ter uma conversa em relação a Nedim. Nedim faz fisioterapia numa bicicleta. A médica leva Semri para ver pela janela o coitado se tratando. Semri se emociona, depois sobe com a médica para o escritório. A médica se interessa pela faceta de enfermeira de Semri, mas ela conta que já não pode mais exercer por ter antecedentes criminais. A médica vê que Nedim mudou a vida dela por completo, e Semri alega que também mudou a dele, já que o sequestrou por diversão e se casou com o primo dele. A médica não entende a piada, então pergunta qual a importância de Semri para Nedim. Semri considera que só está atrapalhando a vida de Nedim e não tem mais o que responder. A médica diz que a dor que Semri causou em Nedim acabou ajudando na recuperação. Aga fica sabendo que Semri foi para a cabana e teme que ela estrague tudo, então pede para o segurança não levá-la embora até ele chegar, já que não tem mais jeito. A secretária de Aga entra com um papel enviado pelo advogado da senhora Senis. Aga lê que é o início do processo de divórcio e se preocupa. Ifer liga para Senis contando que já entregou o documento para o marido dela. Seher lamenta que Senis tenha tomado essa atitude e não preze pela família, mas Nurten diz que ela não tem ideia de como a patroa é má desde a juventude e não está nem aí para isso. Seher prefere continuar sem saber porque já tem mais com o que se preocupar. Nurten comenta que pensou que Sivan seria o problemático quando ela chegou com a família, mas acabou que as meninas foram muito piores. Seher espera que pelo menos o filho continue sem causar problemas. Sem visita o pai na empresa. Aga comenta que estava pensando no que faria diferente se pudesse voltar ao passado. Sem brinca que ele deveria viajar o mundo inteiro e torrar o dinheiro em vez de trabalhar. Aga acha graça porque o filho disse exatamente o que o tio dele diria se estivesse vivo, e ele herdou o carisma dele para ser cômico até em situações trágicas. Aga pergunta para que o filho veio, mas Ifer interrompe para pedir uma assinatura do patrão. Sem fica curioso com o papel virado e dá uma olhada, descobrindo que é um contrato de divórcio. Aga volta e Sem conta que não veio fazer nada, apenas dar uma passada, então o poderoso diz que tem sim o que conversar, e pergunta como vai o casamento do filho. Seren e Neriman chegam na empresa de Aga para perguntar alguma coisa. Aga comenta que todo casamento é difícil e só tende a se tornar mais desafiador, mesmo que se passem décadas e ambos continuem juntos. Sen tenta falar sobre o pai e a mãe, mas Aga nem escuta e diz que apoia totalmente o casamento do filho, pois sabe que ele anda passando por certas peculiaridades com Semri. Seren e Neriman pegam um elevador até o andar do escritório de Aga. Sen sai e vê as bruacas no corredor. Seren inventa que vai ao banheiro primeiro e vai atrás do amante. Neriman fala com a secretária de Aga e pede para falar com ele,
avisando que é a avó da nora dele. Pouco depois, Neriman recebe permissão para entrar e começa a inventar para Aga que Seren está num estado inconsolável por ser desprezada por ele. Aga não entende que urgência é essa em vir só para falar essa asneira. Sen vai com Seren para o banheiro e pensa que ela estava todo esse tempo inventando que ele era o pai da criança. Seren garante que é e foi Senis quem alterou o resultado. Sen não acredita nisso e alerta para Chata não voltar a correr atrás dele, agora que não tem a menor obrigação com ela. Neriman se faz de coitada pela humilhação que Aga fez Seren passar e só veio pedir uma coisa humildemente. Seren chega para participar da conversa. Neriman inventa que a vizinhança está falando muito mal de Seren por parecer ser uma mãe solteira naquele prédio, e acha injusto o tratamento que Aga está dando para ela. Aga dá o tablet para a velha maluca ver uma coisa e pensar se ele não tem razão. Neriman vê que Seren está falando muito de Sen como se tivesse algo com ele. Aga deixa bem claro que Seren nunca vai estar livre de suspeitas, e ainda foi bondoso em não contar nada para Ser, mas ela está proibida de ver tanto Nedin quanto Sen. As vilãs vão embora escorraçadas. Nedin lê um livro em voz alta numa varanda para outro médico, com a voz bem mais rápida e fácil de entender. A médica entende que pode ser algo difícil de Semri continuar fazendo, mas seria muito importante para Nedin se recuperar. Semri fica confusa sobre o que fazer, mas a médica pede que ela pense com carinho que é para o bem do rapaz. Semri passa pela cabana e escuta Nedin lendo perfeitamente uma parte do livro que se assemelha muito à história deles. Nedin não percebe a amada bem ali do lado. Semri recita a mesma parte do livro que já conhecia. Nedin escuta e percebe a presença de Semri, mas ela sai correndo antes de que ele vá atrás. Semri pede ao segurança para levá-la embora. Nedin guia sua cadeira lentamente pela varanda e grita por Semri. Nedin se levanta da cadeira e ameaça descer as escadas sozinho para ir atrás dela, mas Semri consegue ir embora antes disso. O médico chega para segurar o rapaz, mas ele não escuta e quer descer mesmo assim. A médica avisa que Semri não veio ver Nedin, e se ele quiser descer, vai cair e se machucar de novo, podendo voltar a ficar em estado vegetativo como até pouco tempo. Nedin acata a médica, que diz que ele vai poder se acertar com Semri algum dia quando terminar de se recuperar e se valer por si mesmo para resolver seus assuntos. Mais tarde, Nedin volta a trabalhar sua sustentação nas barras e caminha sozinho com muita força de vontade, pensando em saldar suas dívidas. Senis observa sua mão sem aliança, enquanto Aga observa a que ela devolveu. Seren e Neriman ficam angustiadas. Sen observa o tempo pela janela, enquanto Semri finge dormir. Sen tenta falar com ela, mas como Semri não responde, só avisa que vai dar uma surpresa e se retira. Aga pergunta o que a médica falou com Semri, mas ela prefere não dizer e o importante é que Semri colabore com uma proposta que fez. Aga insiste em ficar sabendo o que é, pois se trata de Nedin, mas a médica explica que é justamente por isso que ele não deve saber, pois pode acabar atrapalhando se quiser se envolver no que Semri vai fazer. Sivan vai para o jardim falar ao telefone com o amigo e avisa que amanhã bem cedo vai viajar. Dama flagra o amigo falando de viajar e fica curiosa. Sivan finge que só vai pegar um ônibus para passear, mas obviamente Dama não acredita, então ele revela que está indo embora de Istambul para voltar para Antáquia. Dama não consegue acreditar nessa bobagem, mas Sivan acha que é a melhor coisa que pode fazer desde que chegou porque já perdeu tudo de importante que tinha. Dama percebe que essa era a coisa que Sivan queria falar mais cedo e ela não deixou, então pergunta por que tem prioridade de saber antes mesmo da mãe dele. Sivan desconversa, pois o importante é que ele vá embora e não adianta fazer mais nada. Dama não permite que ele vá e exige que ele não fale nada para a mãe dessa ideia maluca. Sivan pede uma razão para continuar em Istambul, pois ele mesmo não consegue ver nenhuma. Dama mostra sua razão para Sivan, obrigando o galã a dar um beijo nela de repente. Os dois ficam sem saber como reagir com isso. Sivan se retira e a deixa sozinha no jardim, mas na verdade Dama não está tão sozinha, pois Sen chegou a tempo de flagrar a cena.